Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa abordagem ao ensino da matemática que é, no mínimo, inesperada. As nossas fontes parecem vir de universos completamente paralelos. Completamente. De um lado, temos a transcrição da narração de um jogo de futebol absolutamente surreal que encontramos no vídeo do YouTube, e do outro, um artigo académico sobre o uso de histórias como ferramenta pedagógica. Certo. A nossa missão hoje é descobrir o fio que liga um jogo de futebol entre matemáticos a uma filosofia de ensino e como é que essa ligação pode transformar uma disciplina que muitos consideram, pronto, impenetrável. É uma combinação que nos obriga mesmo a parar para pensar, não é? Temos, por um lado, a paixão e o caos de um relato esportivo e, por outro, a estrutura e a reflexão de um artigo pedagógico. Exato. Mas, à medida que vamos desvendando a ligação, percebe-se que não é um paradoxo. É, na verdade, a demonstração de uma ferramenta poderosíssima para tornar a aprendizagem mais intuitiva, mais envolvente e, crucialmente, inesquecível. Ok, vamos então desvendar isto. Comecemos pelo relevado, ou se calhar pela Arena Alcauarize. A narração do vídeo atira-nos logo para o meio da ação. Logo, sem preparação. Em campo, temos os elementos de Euclides, de laranja, contra os fatos de Pitágoras, de amarelo. A arbitrar está o matemático português Pedro Nunes. E os jogadores, bem, são nomes como Fibonacci, Euler, Newton, Arquimedes, todos eles, e estou a citar, reduzidos à sua forma canónica. E essa expressão, forma canónica, é logo uma pequena piada para quem está por dentro do assunto. Em matemática, reduzir algo à sua forma canónica significa, basicamente, simplificá-lo à sua estrutura mais essencial. À sua base. Exatamente. Portanto, o que nos estão a dizer é que não estamos a ver o Isaac Newton com as suas complexidades todas, mas sim a essência pura da sua matemática. De calções e com uma bola nos pés. É um detalhe brilhante. E a escolha dos nomes parece tudo menos aleatória. O estádio, Alcvarismi, o pai da álgebra. As equipas, Euclides e Pitágoras, dois pilares da geometria. Pois é isso. É uma forma de personificar a própria história da matemática. Em vez de uma lista de nomes e datas no manual, temos duas escolas de pensamento a defrontarem-se em campo. Certo. De repente, Euclides não é apenas o autor de Os Elementos, é o treinador de uma equipa, com uma tática, uma identidade. Isto alinha-se perfeitamente com o que a neurociência nos diz sobre a aprendizagem. O nosso cérebro evoluiu para lembrar narrativas, personagens, conflitos, não para memorizar fórmulas abstratas. E que jogo! A narração é puro drama. Pouco antes do intervalo, acontece o primeiro momento de gênio. O narrador descreve a jogada. Arquimedes faz um passo em profundidade para Escher, isolado. Escher avança para a baliza, atenção, e é gol de Cornelis Escher, em cheio na cara de René Descartes. É uma imagem fantástica. É de uma violência cómica incrível. Os fatos de Pitágoras vão para o balneário a vencer por 1-0. A imagem é hilariante, sim, mas a escolha das personagens é o que a torna tão rica. Temos M.C. Escher, o mestre das perspectivas impossíveis, dos paradoxos visuais, a marcar um golo. Na cara de René Descartes, o homem do plano cartesiano, da ordem, da razão geométrica. É um confronto direto. É mais do que um golo. É um confronto de visões do mundo, de formas de representar o espaço. É uma pequena obra de arte conceptual disfarçada de uma jogada de futebol. A segunda parte começa e a equipa de Euclides, em desvantagem, parece ter vindo com outra atitude. E consegue um empate. A transcrição diz Fibonacci, o remate e o golo. A bola ir para o canto de Pierre de Fermat. Que erro de Fermat, a permitir com facilidade o golo de Fibonacci. O resultado fica 1-1. O narrador destaca o erro de Fermat. Parece muito específico. Será que há algum subtexto aqui, ou sou eu a ler demasiado nisto? Não de todo. É isso que torna a narrativa tão inteligente. Apontar o dedo a um erro de Fermat é delicioso para quem conhece a história. Pierre de Fermat, que está na baliza, e René Descartes, o guarda-redes da outra equipa, foram contemporâneos no século XVII e rivais intelectuais ferozes. Ok. Trocaram cartas bastante acesas, discordando em vários pontos fundamentais. Colocá-los como guarda-redes de equipas opostas e ter um deles a cometer um erro que permite o gol do adversário, é uma forma de dramatizar essa rivalidade histórica. Não é só um jogo, é um ajuste de contas. Isto fica cada vez melhor. O jogo avança, empatado a 1, e a tensão é palpável. Estamos perto do fim. E de repente o clímax. Vou citar novamente. Atenção agora a Euclides. Leonhard Euler cai e há falta.
Há falta na pequena área. A equipa de laranja explode a pedir cartão vermelho. Há um grande protesto. E o árbitro aponta para a marca de penalti. E quem vai bater, claro? Tinha de ser ele, Fibonacci. Claro. A escolha de Fibonacci para os momentos decisivos é a escolha do herói por excelência. A sua sequência numérica é talvez uma das ideias matemáticas mais famosas, mais reconhecíveis pelo público em geral. Está na natureza, está na arte. Ele é a estrela pop da matemática. É verdade. Incrível! Colocá-lo a marcar o penalti da vitória é dar ao público o herói que eles reconhecem e pelo qual podem torcer. O estádio prende a respiração, o narrador constrói o momento. Pode ser o último lance. O árbitro Pedro Nunes apita, Fibonacci bateu, o remate e o golo. Golo de Fibonacci! A equipa de Euclides vence por 2-1. Mas a narração não acaba com os festejos. Não. Termina com uma frase que muda tudo. A partida termina com Fibonacci a dar-nos o conjunto de solução, a solução do sistema. E aí está a chave. A cortina cai e percebemos que não estávamos a ver um jogo de futebol, estávamos a assistir, passo a passo, à resolução de um sistema de equações. Cada golo, cada falta, cada defesa representava uma operação algébrica. Incrível. O resultado final, 2-1, não é um resultado desportivo. É literalmente a solução do problema. O par de valores, x igual a 2, y igual a 1, que satisfaz o sistema. É uma transformação brilhante de um procedimento abstrato num evento épico. Mas algo tão bem construído não pode ser um acaso. Deve haver uma filosofia pedagógica muito deliberada por trás disto. Exatamente. E é isso que a nossa segunda fonte nos vai explicar. O artigo chama-se A Narrativa Matemática como Ferramenta Pedagógica e é do professor Sérgio Machado, que é precisamente o criador do vídeo. Ele defende que, ao professor do século XXI, se impõe reinventar-se, assumindo cada vez mais o papel de um incentivador dos alunos na instigante aventura do conhecimento. É uma mudança de paradigma completa. O professor deixa de ser um mero transmissor de informação para se tornar um arquiteto de experiências de aprendizagem. Sim, o artigo explica o projeto por trás disto tudo, o CSI Matemática, Cálculo sob Investigação. O objetivo é transformar práticas letivas em pequenas histórias onde a matemática é a heroína. A ideia é abandonar o modelo passivo de ouvir e praticar e passar para um modelo ativo de fazer, argumentar e discutir. Quer-se apresentar a matemática, como diz o artigo, com encanto e simplicidade. E o futebol algébrico é só a ponta do iceberg. O artigo descreve outros dispositivos didáticos que são fascinantes. Por exemplo, o 00PI, o agente irracional, que usou o formato de uma história de detetives com o Sherlock Holmes para resolver mistérios matemáticos. Olha que boa ideia. Ou A Máquina da Carlota. Uma aventura que começa quando se descobre uma máquina estranha num sótão. E depois há A Guerra dos Tronos. A descrição é simplesmente épica. Resolução de uma equação do primeiro grau recorrendo a dragões, magos, reis, carruagens mágicas. E é aqui que se vê a versatilidade do método. Cada género narrativo é escolhido para se adequar ao tipo de pensamento matemático que se quer ensinar. Uma história de detetives, por exemplo, é perfeita para problemas que exigem lógica, dedução e eliminação de hipóteses. Que é a base de muita prova matemática. É a essência, precisamente. Essa da Guerra dos Tronos para ensinar equações parece-me particularmente genial. Como é que uma batalha com dragões pode sequer representar algo como, sei lá, aplicar a propriedade distributiva ou passar um número para o outro lado da equação? Bem, a beleza está na metáfora. Vamos imaginar uma equação como 2 que multiplica x mais 3 igual a 10. No mundo da Guerra dos Tronos, o 2 pode ser um mago que está fora das muralhas do castelo, que são os parentes. Ok. Dentro do castelo estão os soldados X e plus 3. A propriedade distributiva, que nos diz para multiplicar o 2 por ambos os termos, transforma-se numa ação concreta. O mago lança um feitiço que tem de atingir todos os que estão lá dentro. O feitiço atinge o X e o plus 3, resultando em 2x plus 6. Claro, e para passar um número para o outro lado, pode ser uma carruagem mágica que leva o plus 6 para o outro lado do rio, que é o sinal de igual. Mas para atravessar, tem de pagar uma portagem. E essa portagem inverte o seu poder. O plus 6 torna-se menos 6. Fica ancorada a uma imagem. Exato. Ancora-se um procedimento abstrato numa imagem mental forte e, pronto, inesquecível. Isso muda completamente a forma de olhar para uma equação.
Deixa de ser uma série de regras a memorizar e passa a ser uma história com uma lógica interna. O artigo também fala de Deus versus matemática, onde um professor desafia um aluno desmotivado a encontrar um único sítio no universo onde a matemática não exista. É quase filosófico. É uma abordagem quase filosófica, sim. E isso mostra que o objetivo não é só ensinar a fazer contas. É ensinar a pensar matematicamente, a ver a matemática como uma linguagem que descreve o mundo, desde a órbita de um planeta até a estrutura de uma concha. Certo. Faz-me lembrar um professor de química que tive que usava analogias de cozinha. Uma reação química era uma receita, os reagentes eram os ingredientes e as proporções tinham de ser exatas para o bolo, o produto final, não sair estragado. Nunca mais me esqueci. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio em ação aqui. Ligar o abstrato a algo que já compreendemos intuitivamente. E o projeto não se fica por aqui. Expande-se para o palco. O autor defende que a expressão dramática é um meio eficaz de aprendizagem e de reflexão. E que o teatro, como arte-mãe, convoca a essência de todas as outras artes, incluindo a matemática. Mas levar a matemática para o palco não se corre o risco de a trivializar, de a transformar apenas num espetáculo e perder o rigor? É um risco real e é uma preocupação válida. Se a dramatização for vista como um substituto do rigor matemático, então sim, falha ao seu propósito. Mas o que o artigo sugere é algo diferente. O teatro não é o fim, é o ponto de partida. É a porta de entrada emocional. O objetivo é usar a performance para despertar a curiosidade, para fazer com que o aluno se pergunte como é que isto funciona e queira depois perceber a fechadura, como o autor lhe chama. Certo. A peça ou o jogo servem para criar a motivação intrínseca, para depois mergulhar na parte mais técnica, mais rigorosa. É uma faísca, não é a fogueira inteira. Faz todo o sentido. É criar a fome antes de servir o prato principal. No final do artigo, o professor Sérgio Machado partilha um pouco da sua filosofia pessoal, que parece ser a alma do projeto. Ele escreve: enquanto professor, sempre me agradou mais a dúvida do que o saber, o que me tem levado a desenvolver capacidades para correr riscos, lidar com a mudança. Ele fala no desejo de deixar uma nova pegada pedagógica. E essa frase encapsula tudo. Esta abordagem exige coragem, exige que um professor esteja disposto a sair da zona de conforto do manual e do quadro, a experimentar, a correr o risco de uma atividade não correr como planeado. Pois. Mas é nesse risco que reside o potencial para criar momentos de aprendizagem verdadeiramente transformadores. O que começamos por ver num jogo de futebol que parecia absurdo é, afinal, o resultado de uma filosofia pedagógica profunda e corajosa. Começamos com um gol de Cher na cara de Descartes e acabamos numa reflexão sobre o futuro do ensino. É uma viagem notável. O autor terminou o artigo com uma imagem poderosa que fica a ecoar. Ele diz que mais importante do que perceber como funciona a fechadura é desfrutar do jardim para além da porta acabada de abrir. É uma metáfora perfeita para o que discutimos aqui. A fechadura são as fórmulas, os algoritmos, os procedimentos técnicos. São essenciais, claro. Temos de saber usá-los, mas o objetivo final não é ser um perito em fechaduras. Claro que não. O objetivo é abrir a porta e aceder ao jardim, o jardim do pensamento lógico, da resolução de problemas, da beleza das estruturas matemáticas, da sua capacidade de descrever o universo. Esta abordagem foca-se em mostrar primeiro a beleza do jardim, para que o aluno se sinta motivado a aprender a mexer na fechadura. Isto deixa-nos a pensar. Em que outras áreas do conhecimento estamos demasiado obcecados com a mecânica da fechadura e nos esquecemos de mostrar o jardim? Quanta gente desistiu da música por causa da teoria musical antes de sentir a alegria de tocar um instrumento? Ou da literatura pela análise sintática antes de se apaixonar por uma história? Que outras matérias poderiam ter o seu próprio futebol algébrico à espera de serem inventadas?